Se tem uma questão que todo mundo quando começa a fazer dieta se pergunta é a seguinte: será que eu tô fazendo certo? Será que isso aqui vai me fazer ter resultado? Porque não tem coisa mais frustrante do que ficar ali se esforçando um tempão, semanas, até meses, pra tu subir em cima da balança, olhar no espelho e não ver mudança nenhuma. É um tempo perdido, é a mesma coisa que você pegar e colocar no GPS lá, você quer chegar na praia. Aí tu olha lá, vai dar 1 hora o percurso, beleza. Aí tu anda, se distrai, vai seguindo lá, de repente tu olha de novo, 1 hora ainda. Tu ficou andando em círculos e nem percebeu. Pois é, isso deixa qualquer um. E geralmente as pessoas vão lá, desistem e voltam pra casa, né? Ou metaforicamente falando, as pessoas desistem da dieta, isso aqui não é pra mim, isso aqui não funciona. Aí desiste de vez, volta a comer normal, aí engorda um pouquinho mais, aí começa a olhar pra baixo, as coisas começam a ficar mais apertadas, aí a pessoa quer emagrecer de novo e faz tudo de novo errado e fica nessa e nunca tem resultado. Não é frustrante pra caramba? Pois é, eu já fiz isso, um monte de gente aqui já fez até encontrar o caminho correto. Então nesse vídeo eu vou listar 7 sinais pra você saber se você tá ou não no caminho certo, se você tá ou não rumo ao resultado que você quer. Bora? Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Quem fala é o Gabriel, tenho 33 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, porque a gente tá quase batendo 1 milhão de inscritos e eu quero muito chegar no 1 milhão antes de eu fazer 34 anos, que é dia 19 de março. Então fica a dica aí, endereço pra mandar presente aí embaixo. Brincadeira, mas manda um presentinho aí. Fralda de ter gêmeas é foda. É Pampers G, tá? Fica a dica. Zoeira. Mas é verdade. Zoeira. Mas é verdade. Vamos falar logo os 7 sinais que vão dizer, pô, se tá acontecendo isso, então eu tô no caminho certo, tá? E pra saber se você está no caminho certo do emagrecimento, você precisa estar naquela velha coisa que eu falo aqui em 99% dos vídeos, em déficit calórico, tá? Consumindo menos calorias do que você gasta pra forçar o seu corpo a utilizar as reservas de energia dele pra suprir essa falta de energia que você não está dando em forma de alimento. Ele vai lá, queima o teu baconzinho, tua gordurex, e aí você emagrece. É assim que emagrece, não interessa qual dieta você faça, se é paleo, se é vegetariana, se é low carb, se é cetogênica, se é carnívora, se é flexível, se é o que for. Tem que estar em déficit para você perder gordura, ponto final, beleza? Então, o primeiro sinal para saber se você tá em déficit calórico, se você tá numa dieta que está te colocando nessa situação, é a sua média de peso está caindo. Você tende a perder peso. Eu sei que isso é óbvio, né, Gabriel? Se eu tô emagrecendo, eu tô perdendo peso. Não tão óbvio assim, né? Por que eu falo a média? Como eu sempre recomendo aqui, você deve se pesar, se puder, todo dia, depois de ir ao banheiro, logo ao acordar, em jejum completo, sem ingerir nada, depois de largar tudo lá na privada, entendeu? E, como eu falei antes, nu. Você sobe na balança, aquele é o seu peso atual, sem nada ou quase nada dentro de você que não seja você, entendeu? E aí você faz isso sempre, ou todo dia, ou quanto você puder fazer, e tira uma média na semana, porque vai ter dias que você vai estar mais pesado, dias menos pesado, mas a média tem que ser uma queda. Se você pegar todos os dias da semana e dividir por 7, tem que ser um número menor do que da semana anterior, tá? Ou pelo menos de 2 semanas atrás. Se já tá umas 2 semanas sem cair na média, tem alguma coisa errada e tá na hora de ajustar, tá? Então, se está caindo o peso na média, não dia após dia, porque você pode flutuar muito de peso mesmo estando perdendo gordura, por quê? Vai que no jantar de ontem eu comi mais, sei lá, sal do que normalmente eu como, e aí isso faz eu reter líquido, e aí eu peso um pouquinho mais, uns 500 gramas a mais na balança, e eu acho, putz, engordei 500 gramas. Não, tá? Pra você engordar 500 gramas, você teria que consumir 3.500 calorias além do que você gasta no dia. Então é uma boa de uma lixada, tá? E mesmo assim não é só estreia, um pouquinho mais do que isso, mas de forma simplificada seria isso, tá? Se você não fez isso, se você tá na dieta, tá ok, e tu teve um leve aumento de peso ali, pode ser várias coisas. Primeiro, você não fez o número 2 o suficiente, às vezes ficou ali, tá enfesado, comeu uma coisa mais salgada e aí reteve líquido. Você ainda tá com comida do dia anterior ou comeu um pouco mais tarde, tá ainda no teu estômago. Você reteve líquido porque se estressou no dia anterior, enfim, existem vários fatores que levam a uma variação no peso. É bem normal isso acontecer, tá? Por isso que na média a gente vê que a queda vai acontecer, entendeu? Então a média é pra isso, é pra você não ficar desesperado, porque
ai, variou meio quilo ou 1 quilo de um dia pro outro, meu Deus, engordei 1 quilo. Não. Da mesma forma, se cai de uma vez 1 quilo de um dia pro outro, você não tem que ficar animadinho que todo dia vai cair 1 quilo, porque não é assim, tá? Então, a não ser que você seja uma pessoa de 300 quilos, aí talvez é possível acontecer, mas caso contrário, normalmente não é, tá? Então, use uma média. Se a média é queda, quer dizer que o seu corpo tá se autoconsumindo a sua gordura para suprir essa falta de energia, e aí você tá ficando mais leve, beleza? Então, se sua média de peso tá caindo, provavelmente, muito provavelmente, você tá em déficit calórico e tá tudo certo. 2, você teve uma pequena mudança já perceptível na sua fome e até no paladar, tá? Você tá sentindo um pouquinho mais de fome do que o normal, tá? É normal você ter um pouco mais de fome durante o déficit calórico, o seu corpo está em privação, por menor que ela seja, por mais segura que ela seja, ainda assim você tá deixando faltar comida e o corpo é obrigado a usar o que ele não quer, que é a gordura, como fonte de energia. Então ele vai mandar sinais, galera, tamo em déficit aqui, ó, quero comida, manda mais comida. E isso é normal, e aí que entra a sua disciplina, e aí que entra você consumir mais alimentos volumosos para te deixar cheio e com baixa caloria. Quem já fez dieta, até algumas dietas talvez um pouquinho mais restritivas, você vê que você começa a gostar de coisas que antes, quando você tava comendo de tudo, a moda zaralha, você, meu Deus, isso aqui é horrível. E depois com o tempo você vai gostando. Uma coisa que eu comecei a gostar demais, eu gosto até hoje, mesmo quando eu não tô em déficit, é brócolis, por exemplo. Eu amo, cara, eu amo. Mas antes, pergunta pro Gabriel, que não sabia nem o que era caloria lá com 15, 16 anos. Tu acha que eu gostava de brócolis? Óbvio que não. Tipo assim, brócolis, comia um tantinho assim só pra dizer que eu comi salada e boa, saca? E aí era Nescau, Toddy de tarde, bolacha pra caramba, que aqui eu falo bolacha, não biscoito. Então era Nescau comendo bolacha, fazia aqueles pavê de copo, saca? Mexia um monte de bolacha maisena dentro do Nescau e fazia aquela coisa. Isso era só o lanchinho, se duvidar tinha umas 1000 calorias essa brincadeira aí. Eu não sei como não era mais gordo, cara, mas enfim. Nessa hora, quando tu tem abundância de alimentos super palatáveis, deliciosos o tempo inteiro, é óbvio que tu não vai curtir um alimento saudável normalmente, tipo um morango, tu vai achar morango azedo, saca? Tem alguns que são mais doces que outros, mas enfim, tu nunca vai achar doce o morango se tu come chocolate e açúcar o dia inteiro. É da mesma forma os vegetais. Então, se você começou a notar que alguns alimentos que antes você achava não tão gostosos começaram a ficar mais gostosos, por exemplo, frutas, você tá provavelmente em déficit e tá no momento de emagrecimento. Então, o corpo fica sedento, então ele gosta das coisas mais simples da vida. É legal isso. Então, se já tem um pouco mais de fome, não absurda, não pode estar em inanição, assim, querendo comer o reboco da parede, e já começou a sentir uma mudança no paladar, é sinal que você tá em déficit. 3, você começou a ver mudanças na composição corporal, algumas roupas começaram a caber melhor, algumas medidas, principalmente da cintura ali em volta do umbigo, começaram a diminuir, por isso que eu sempre falo pra você medir o seu peso e, além disso, a sua circunferência abdominal em volta do umbigo ali. E se isso está caindo e mesmo assim o seu peso não está caindo tanto, quer dizer que você tá perdendo gordura e ganhando massa muscular, porque músculo pesa também, tá? Então, por isso que é bom você ver as mudanças no espelho, óbvio, né? Tirando fotos, é legal também. E na medida da circunferência abdominal, se isso está caindo, se algumas roupas estão cabendo melhor, se algumas pessoas estão comentando, é sinal que você tá em déficit calórico e está no caminho certo para seu objetivo. Número 4, se você começa a pensar um pouco mais em comida do que antes. Você fica com mais vontades de alguns alimentos, você tem alguns desejos, não tô falando de tipo assim, desejo incontrolável, tô falando, pô, seria bom hoje comer isso, isso, aquilo, né? É daí que entra, inclusive, as minhas receitas. Eu me transformei em um cara extremamente criativo na cozinha por causa disso, porque eu entrei em dieta, eu queria comer coisas que eu gostava, encaixar nos macros, comendo uma quantidade melhor do que, por exemplo, comer um Big Maczinho de nada. Eu prefiro fazer o meu próprio hambúrguer com uma carne magra e tal, o meu molho, fazer ele em casa, pô, garantir a proteína pra comer uns 2 em vez de só um mini Big Mac, que pra mim é pequeno. Comer 2 hambúrgueres com praticamente as mesmas calorias e muito mais proteína. E aí eu comecei a, aquela coisa, a limitação é a mãe da criatividade. Então, quando você começa a entrar em déficit, você começa a pensar mais em comida, e se você não é uma pessoa que desiste, você cria soluções na limitação, você começa a cozinhar e fazer alimentos com o que você tem, com o orçamento calórico que você tem, e aí você supre essa vontade. Então, foram nesses momentos que eu criei muitas das minhas receitas, tá? Inclusive, se você quiser os livros de receitas, tem o link na descrição aí. Se você quiser também, tem o meu guia de 8 semanas que eu dou meus livros de receitas de graça. Então, você começou a pensar mais em comida, começou a focar mais nessas coisas, provavelmente você tá em déficit.
É óbvio, pra quem tá em dieta, né? Não quem tá comendo a tudo, que é um cara que só pensa em comida, porque é o gordinho malandro, tem um gordinho que mora na cabeça. Casimiro, tamo junto. Casimiro provavelmente não está em déficit. Sinal número 5, você começa a sentir um pouco mais de frio do que o normal. Isso não acontece com todo mundo, eu sou um cara totalmente oposto, eu passo muito calor o tempo inteiro. A Amanda vem me abraçar, às vezes ela assim, tipo assim, meu Deus, Gabriel, como tu é quente, tipo assim, sabe? A Amanda é minha esposa. Eu exalo calor e tal, isso talvez é porque meu metabolismo já tá bem acelerado e tal, e isso é um sinal, né? Então, se você começou a sentir um pouco mais de frio, isso geralmente acontece quando a pessoa já tá beirando ali pros homens uns 10% de gordura e as mulheres ali pros 16, 17% de gordura, que já tá bem sequinha. Aí, isso começa a afetar. Se você ainda não chegou lá, se você ainda tá procurando a definição, não se preocupe, provavelmente isso não vai acontecer com você, tá? Sinal número 6, você notou que você tá um pouco mais letárgico, você reduziu a sua movimentação inconsciente, que é o quê? Ficar se mexendo, batendo a perna. Quando você vai conversar com alguém, você procura se escorar em algum lugar, fica mais preguiçoso, assim. Você se move pouco, às vezes não tá nem a fim de falar, você usa poucas palavras. Começou a ficar um pouquinho mais mal-humorado também. Isso quer dizer que provavelmente, se isso diminuiu, né? Se sua atividade corporal diminuiu de alguma forma, provavelmente você tá em déficit, porque o corpo quer o quê? Conservar energia. Ele não quer que você gaste energia à toa, já que tá faltando, entendeu? Então ele não vai fazer, ele vai inconscientemente fazer você economizar calorias, se movendo menos. E é por isso que é muito importante você ter uma meta de passos no dia, porque daí você força o seu corpo a manter o metabolismo como era antes, porque o corpo, por exemplo, você tá gastando 2.000 calorias e consumindo 2.000 calorias, aí você reduz aí e começa a fazer uma dieta, 1.500 calorias e gasta 2.000. Com o tempo, o teu corpo vai querer diminuir essas 2.000 desse teu gasto. Ele vai fazer isso, fazendo essas coisas que eu te falei, te deixando um pouco mais letárgico, um pouco mais preguiçoso, um pouco menos ativo, menos falador, menos agitado. Você vai ver que você vai se escorar mais pra conversar, pra falar, você não vai ser um cara ativo, falador e tal. Enfim, vários exemplos, né? Você vai escolher, você vai ficar com mais preguiça de algumas coisas. E aí, a forma de você lidar com isso, de forçar que você não fique dessa forma, que mantenha lá os 2.000, é ter a meta de passos no dia. Aí você garante que você vai ter um gasto constante. E eu faço isso sempre, tá? Eu sempre tenho minha meta de passos no dia, pelo menos uns 15.000 passos todo dia eu faço. Você pode começar com 7.000 e ir subindo aos poucos, tá? Isso é tranquilo fazer. Dá umas caminhadinhas aí, anda por dentro da casa, eu sei que parece loucura, mas ajuda, tá? Faça tarefas domésticas, ajude aí, estacione mais longe dos lugares quando você vai, ou vá de transporte público, ou vá a pé, de preferência, e isso vai aumentar o seu gasto de propósito, para o seu metabolismo não desacelerar. E o sinal número 7, as pessoas vão começar a perguntar para você o que você tá tomando. Pois é. Resultado tá dando, né? Quando você começa a ter resultado de verdade, as pessoas vão notar, tá? E aí vai começar sempre aquela perguntinha: o que tu tá tomando? O que tu tá fazendo? Pois é, tá? O que tu tá fazendo? O que tem que ser feito, que todo mundo sabe que tem que ser feito, comer menos calorias. O que gasta por dia de maneira consistente, tá? E aí os resultados vão ser mostrados. Quando as pessoas começarem a perguntar pra ti, ou notarem, ou comentarem, é porque tu tá no caminho certo, tá bom? É isso, porque não tem coisa mais frustrante no mundo do que você estar se esforçando para um objetivo e no fim das contas não tá tendo resultado nenhum, né? Então, se você quiser aprender mais coisas, se inscreve no canal, comente aí embaixo formas que você acha legal, que você nota em você mesmo quando você tá fazendo dieta. Eu começo a ver definição em alguns lugares que eu sei que eu não tenho. Eu sei exatamente quando eu estou em superávit também, quando eu tô comendo mais calorias do que eu gasto constantemente, eu começo a notar que alguns lugares que são os mais chatinhos começam a inflar mais, principalmente ao redor do umbigo, ali nos flancos, ali é a primeira coisa que começa a inflar. Então eu já sei que eu preciso dar uma maneirada, aumentar um pouquinho o cardio alguns dias, dar uma limpada na dieta. E cara, é legal você ter esse autocontrole, conhecer a você mesmo, porque depois pra manter é tranquilo, tá? É muito mais fácil, obviamente, você perder 1 quilinho de gordura do que perder 30 toda vez, se você ficar no sanfona. Então não deixe isso acontecer. Chute os macros, não chute o balde, como eu sempre falo. Quer aprender a fazer dieta flexível? Quer aprender um protocolo de 8 semanas que você pode fazer ad eterno pra sua vida? Link na descrição. É isso, se inscreve no canal, bora atingir 1 milhão. Valeu, um abraço, tchau!